Olá, estudantes do nono ano do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer Ribeiro e a nossa aula de hoje é o quinto encontro de cultura afro, beleza? Na aula de hoje, qual é a nossa proposta exatamente? A nossa proposta de hoje é fazer uma reflexão sobre o tema da aula passada. A gente trabalhou discriminação racial e étnico-racial e eu passei para casa um curta-metragem com a lista de atividade. Desculpem, perdoe, com a lista de atividade. E o objetivo maior é que vocês possam, a partir do vídeo, estabelecer essa relação com o que nós estudamos. A gente vai ver que o curta-metragem ele só comprova o que a gente vem discutindo. Na aula anterior, a gente buscou compreender alguns conceitos sobre racismo, discriminação racial, preconceito, discriminação étnico-racial. Então, vamos ver como é que na prática esse racismo estrutural ele funciona. E é interessante também esse curta-metragem, o que ele traz de muito interessante é que muitas vezes a pessoa que é negra, ela não percebe até então que é negra e ela pratica o racismo contra o negro da mesma forma de branco para negro, esse estigma de que existe coisa de negro. E a gente vem vendo que, na verdade, dentro dos nossos estudos de cultura afro, né, dentro dessa trajetória, desde o sexto ano até hoje no nono ano, que, na verdade, o racismo foi algo criado por pessoas na nossa história. E por falta desse debate, por falta dessa reflexão, esse ato ele continua prevalecendo. Mas eu desafio vocês hoje a dar um fim. Por que um fim? Não porque eu tenho que doutrinar vocês, porque a minha proposta é fazer vocês refletirem. Que país é que vocês querem, que sociedade é que vocês desejam, permanecer nessa guerra civil, nessa violência, ou buscar um caminho de paz. E muitos falam que desejam viver num país desenvolvido, num país melhor. Mas nós podemos fazer o nosso país melhor. Não vai ser a Covid-19, não vai ser o acaso, mas vai ser você e eu, enquanto a gente da história, poder transformar a nossa realidade. Então, nesse momento eu vou passar um trecho da música e um trecho do curta-metragem para que vocês possam lembrar qual é o curta-metragem que eu estou falando, que é o Preto no Branco. Vamos lá, quando a produção coloca aqui, a ideia é que vocês escutem a música e reflitam um pouco nessas imagens. Vamos assistir juntos, vamos lá. Vamos lá, produção, solta o som aí para essa galera. Saio de casa, vou eu e o fone de ouvido. Na companhia do som, tô comprometido. E nada chama atenção se eu tô entretido. As minas devem pensar que ninguém metido. Acostumado a passar por despercebido. Bom preto fio tem um bom brechó. Para um bom frio tem um bom paletó. Elegante sim, ninguém vai doar dó. Pra negociar, não associar só.
Patrícia. Tudo bem? Tudo. Os investigadores Michael Jackson e Rodolfo que atenderam sua ocorrência. Isabela, né? Isso. Eu preciso que você reconheça oficialmente quem te furtou, tá? Quero que você olhe atentamente aqueles rapazes e me diga se foi algum deles que te assaltou. Da esquerda, jaqueta vermelha. Foi ele. Vai, tira tudo. Corrente, relógio, brinco. Nada. Jaco de malandro. Não sei isso aqui. É o artigo, hein? Vai, falei tudo. Tá certo. Perdeu o ladrão. Delegada, eu preciso ir embora, tá tarde, eu tenho uma filha bebê em casa. Eu sinto muito, mas você vai ter que aguardar os procedimentos. Mas você tem alguma previsão? Porque eu já fiz a minha parte, né? Eu já identifiquei o moço. Vocês não acharam minha bolsa ainda, né? Mas é exatamente por isso que você vai ter que esperar só mais um pouquinho. Não, doutora, isso não é uma novidade pra mim, né? Eu sou gerente de um restaurante e a casa foi assaltada recentemente 2 vezes. Então, eu não sei, eu tô aqui pensando comigo mesmo. Não é possível que esse marginal, de repente, seja parte de uma gangue e aí eles estão atrás de mim, não sei se... Então, eu acho que eu posso te ajudar com algumas informações, não sei. De algum jeito, a gente pode facilitar seu trabalho e eu posso ir embora mais rápido, né? O que você acha? Estou. Você pode, por favor, levar a dona Isabela pra sala aqui ao lado? Ela precisa se acalmar. Olha só o perfilzinho do mal. Então, galera, foi só um aperitivo para que vocês pudessem relembrar qual é o curta-metragem, de alguns dos primeiros momentos, né, desse curta-metragem. E a grande pergunta que eu quero iniciar fazendo a vocês, a grande reflexão é: seria esse tipo de abordagem a mesma feita no Alphaville, na Barra, na Pituba? Né? Será esse olhar o correto? Então a gente viu ali que o direito à defesa do negro se torna tão complicado nessa sociedade, porque primeiro o cara ele é acusado sem ter provas, né? Ele é torturado, depois ele é denegrido a sua imagem com violência, com palavrões, mesmo sem a comprovação desse crime. E o que eu achei curioso nessa abertura aqui do curta é quando a mulher que foi assaltada, ela disse: não, eu quero ir para casa, facilita seu trabalho, delegado, eu adianto, já identifiquei o rapaz mesmo. Ou seja, mesmo sem ter a comprovação, mesmo sem ter achado o vídeo. Então vamos lá, vamos ver a nossa atividade. Eu vou mostrar as minhas respostas e vamos ver qual é a relação com as respostas de vocês, ok? Atividade de cultura afro 04 foi a atividade da aula passada, quem veio semana passada. Elabore uma ficha técnica do filme de acordo com a cena. A ficha técnica, basicamente, a gente já fez essa abertura, essa reflexão. Vamos para a letra A. Na sua opinião, o que o autor do filme está querendo demonstrar com relação a brancos e negros? Bom, na minha resposta, eu peguei uma frase na internet de um site que fez um artigo sobre o filme, que eu achei muito interessante. Creio que seja isso aqui, concordo com essa frase. Sobre os perigos de ser negro no Brasil. Então, como o preconceito racial se manifesta e é concretizado como uma forma de violência ao ser humano. Então, infelizmente, ser negro no Brasil, ser pobre, periférico, né, com um baixo nível de educação, isso é uma carga além
para o que a gente estudou sobre racismo estrutural, a gente vê que as próprias instituições oficiais, que é do governo, como a polícia, que deveria, muitas vezes, deve nos proteger, deve zelar pela vida do cidadão, infelizmente, quando vai se relacionar ao negro, principalmente ao negro periférico, a gente entende qual é a situação. É neguinho, eu já conheço esse tipinho. Quer dizer, mesmo sem a comprovação, muitas vezes você comete a corrupção porque reproduz essas ações, esses estigmas racistas. Então essa é a minha. Qual foi a sua resposta? Vamos lá, letra B. O que existe de verdadeiro nas situações refletidas da cena? Na minha reflexão, eu coloquei aqui o que me chama a atenção para o preconceito racial. Uma atitude que, na minha opinião, é ridícula, que é de atraso social, em que pessoas insistem em vivenciar como certo. Então, veja, naquela situação tem pessoas que depende, como a própria música fala, que no Brasil não existiria o branco sem o negro. Se a gente for olhar o nosso passado, a nossa formação é dessa inter-relação, dessa relação cultural, dessa relação de conhecimento, dessa construção social, e ainda assim você olha para o outro com desprezo. Então essa é a minha reflexão. Espero que vocês também tenham respondido, produzido conhecimento. Letra C. O que mais lhe chamou a atenção durante o desenrolar do filme? Para mim, foi a reflexão em torno da figura do negro na sociedade brasileira. Então, infelizmente, nós temos esses descasos de violência, ok? De discriminação, que muitas vezes não aparecem de forma direta, mas se manifestam diretamente através das atitudes. Então, exemplo, quando o policial negro racista sofre racismo pela suposta vítima do assalto, em que afirmou que era coisa de negro. Então, naquele momento em que a mulher fala que, para a delegada, que aquela situação era coisa de negro, o policial chega atrás do policial negro. E nesse momento se percebe o quê? Que ela estava na delegacia e ela não respeitou nenhum policial. Veja como o racismo, ele acontece voluntário e involuntariamente. Está na educação, na mentalidade. É como se fosse uma coisa normal. E aí a delegada olha para ela e olha para o policial. E naquele momento o policial, ele não se vê como o jovem que foi preso, mas ele se vê na posição de negro. Ele se auto-reconhece, se vê como negro. E vê como negro ele é discriminado. Então, o próprio colega policial, ele afirmou conhecer aquele tipinho. É um exemplo de racismo estrutural que gera essa guerra civil. Então, por exemplo, o policial olha para o cidadão e fala: capote de malandro, né? Corrente de malandro. E se fosse um branco todo tatuado, com corrente, com cabelo loiro? Quantos personagens na televisão, ator, atriz, aparece, Neymar todo pintado? É coisa de ladrão? Ladrão, ele tem estilo, ele tem modo, quer dizer que o negro ele não pode fazer sua sobrancelha, não pode colocar um cabelinho na régua, que é ladrão? Não pode querer ter o seu estilo social, que é visto como ladrão? Ladrão manda estilo? Então vale a gente repensar, porque vocês serão os futuros profissionais da sociedade e como vocês vão agir. Vão reproduzir esses atos ou vão agir segundo a lei, com valores morais, com princípios éticos morais? Então, vamos lá, próxima. Vamos lá, produção letra D. Após responder as perguntas anteriores, será feito um debate. Então eu trouxe algumas perguntas e eu quero que vocês respondam. Produzam respostas, tracem caminhos. Você já viveu em uma situação semelhante à do personagem que foi preso? Como se sentiu? Qual a atitude ou postura teve diante de tal realidade? Se você não passou por isso, seu pai, sua mãe, o irmão, o primo já passou por isso? Qual foi a postura diante dessa realidade? Se omitiu, abaixou a cabeça ou buscou reivindicar os seus direitos? Você já participou de uma ação discriminatória de racismo?
ou presenciou, como se posicionou, porque eu quero dizer a você, fique atento. Quando você presencia uma situação de racismo e você apoia, ou então você ri, ou você fica de parte, não quer se meter, você está se declarando como racista. Omissão também é crime. Quem diz isso é a lei brasileira. Vamos continuar no erro ou criar novos passos para um Brasil melhor? Depende de quem? De mim, de você, do acaso. Quem é que vai resolver essa situação? Quem é que é a Mulher Maravilha ou o Super-Homem que vai resolver essa situação? Eu e você. Então pense, responda. Esse é o debate que eu quis estabelecer com vocês. Bora, produção! Terceiro, o que é democracia racial? Faça uma pesquisa e elabore, né, um pequeno comentário para debater. Então, eu dei aqui uma risadinha, né? Eu quero responder a vocês com uma pergunta. O Brasil escapou do racismo? Acabou com a discriminação racial? Então, se o Brasil não acabou com o racismo, não acabou com a discriminação racial, eu quero dizer a vocês que discriminação racial é diferente de democracia racial. Ou seja, democracia racial parte para a igualdade entre todos os cidadãos. E, no entanto, numa realidade em que você tem discriminação racial, não é possível ter democracia racial. Brasil somos nós. O Brasil somos nós. E por qual motivo insistir por um caminho que só trouxe e possibilita atraso ao Brasil? Na verdade, eu li como se fosse uma pergunta, mas está uma afirmação aqui. Então, por que insistir nesse caminho? É a reflexão que a gente faz. Vamos lá, produção. Quarta pergunta. Analise a frase. No Brasil, todos são iguais. E compare com o vídeo Racismo do Brasil, comentando os pontos de vista. Bom, na minha reflexão, eu iniciei respondendo com um trecho da música da banda Paralamas do Sucesso. Eles têm uma música que diz assim: que país é esse? Que país é esse? Então, é justamente isso. No Brasil todos são iguais? Ah, meu amigo. O Brasil possui uma população multirracial e é racista. Algo compreensível quando refletimos a nossa história. Então, a gente percebe aí que o Brasil, a gente estudou multiculturalismo, né? A gente vê que o Brasil é multirracial. A essência do nosso cotidiano é essa miscigenação e, no entanto, a gente tem um país racista. Mas quando eu falo país racista, gente, não é a fauna, não é a flora, não é o espaço geográfico. São as pessoas, é o ser humano, somos os cidadãos que reproduzimos essas ações. Vamos, produção. Como a Constituição Federal Brasileira trata o racismo? Lembrando, a Constituição Federal é a nossa lei, a gente já vem estudando isso há um bom tempo. Como ela trata o racismo? Apesar de a igualdade ser prevista como um direito fundamental da pessoa, ela ocorre concretamente na sua escola e na sua comunidade? Justifique, cite um exemplo de igualdade ou de desigualdade. Então, primeira resposta é bem óbvia, né? Como a Constituição trata o racismo? Como um crime. Então, racismo no Brasil, ele é crime, está na nossa lei, na nossa Constituição Federal e existe punição para isso. E você é racista? É um criminoso que se esconde por causa da lei? Porque de repente você vai continuar reproduzindo esse olhar, já debateu, já refletiu. Então, novos tempos de conhecimento e reflexão. Acredito que possamos dar um ponto final a essa realidade histórica ridícula. E você? A educação é o verdadeiro caminho. Então eu penso que o caminho é esse que nós estamos fazendo. Primeiro é conhecendo os temas, refletindo sobre eles, debatendo e gerando novos caminhos, novos passos a ser seguido. Então, espero que a gente tenha contribuído mais um pouco para a formação de vocês. Até a próxima e muito obrigado.